Pessoal, hoje temos um convidado muito especial aqui, que é o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Muito obrigado por seu tempo, Flávio. É um grande prazer falar com você e todos aqueles que nos acompanham pelas suas redes sociais, pelas nossas redes sociais. Flávio, eu quero começar como um ponto de reflexão, o seu artigo publicado algumas semanas atrás no jornal o Globo, chamado Caminhando com Mandela. Ali você levantou ali alguns pontos para análise do cenário brasileiro e também algumas alternativas, né? O primeiro ponto que você abordou ali foi a questão da crise da democracia, né? Alguns governos populistas, alguns governantes que podem levar a uma corrosão das instituições. O que eu quero saber de ti é se esse é um risco de fato, né? A gente tem que se preocupar com isso. E outra coisa que eu acho que alguns grupos de esquerda mais radical, né, que pensam que a própria democracia liberal é de fato um problema, que deveríamos pensar em uma outra solução, uma outra alternativa como sistema. O que você tem como consideração em relação a isso? Eu considero que a democracia, tal como nós conhecemos, nessa construção mais do que secular, que passa pelas instituições mais remotas da Grécia e de Roma, mas, sobretudo, pela construção do liberalismo político, representou um salto civilizacional na humanidade, em relação ao qual nós não podemos abrir mão. Não significa dizer que eu faça uma abordagem etnocêntrica, condenando outras formas de estruturação do Estado ou da política. Apenas considero que nós avançamos muito positivamente em torno de noções de participação social, soberania popular, voto universal, respeito aos direitos das minorias, regras do jogo que sejam previsíveis, estáveis, o tanto quanto possível, freios e contrapesos, tripartição funcional do Estado, no caso brasileiro, a forma federativa de Estado. Portanto, é um acervo, Henrique, eu considero mais virtuoso do que problemático. Portanto, considero que nós não devemos descartá-lo. Agora, evidentemente, ele é posto em xeque permanentemente por uma série de fenômenos. No caso do Brasil, nós temos, infelizmente, uma certa tradição de rupturas promovidas por setores da elite brasileira, às vezes, ou no mais das vezes, contando com uma articulação com o conceito de tutela militar, fazendo com que, aí sim, na minha ótica, nós tenhamos que ser vigilantes, protetores em relação a estas marcas a que fiz alusão. Neste contexto de ameaças, não há nenhuma dúvida que esse extremismo de direita é hoje uma ameaça bastante visível, concreta, poderosa, o que faz com que nós precisemos ampliar as defesas em relação às instituições da democracia. Recentemente saiu um artigo na revista Piauí mostrando, né, uma manobra, uma intenção do governo Bolsonaro, de intervir no Supremo Tribunal Federal. E ele foi contido ali, segundo a reportagem, pelos generais que compõem o governo dele. Na sua leitura desse cenário, as instituições, elas são capazes, nesse momento, de frear o Bolsonaro? Ou a gente tem que se preocupar com isso de algum modo? Por enquanto, têm sido capazes. Não fossem elas, o Bolsonaro já teria instalado algum tipo de regime despótico, autoritário, ditatorial no Brasil. Porque esta é a sua visão, esta é a sua vocação, este é seu propósito. A matéria da revista Piauí sublinha aquilo que todos nós sabíamos, que havia, aos nossos olhos, se engendrando, se consolidando uma visão que levaria a uma nova tragédia similar que o Brasil viveu nos anos pós-64. As instituições democráticas, e aí eu abranjo não só aquelas atinentes ao Estado, mas também à sociedade civil, foram capazes até aqui de conter esses terríveis e lamentáveis apetites do bolsonarismo. Como reação a isso, eu percebo que o seu nome, dentre vários aqui, compõe uma frente ampla, né? O que seria isso, né, para resistir a essas forças?
A frente ampla é essa ideia segundo a qual a esquerda tem um papel que é seu e só seu, sobretudo na defesa dos direitos sociais e dos serviços públicos, porém, nós temos que procurar ampliar o máximo quanto possível a defesa desses temas, destas bandeiras, e há outras em que nós não estamos sozinhos. Eu acho isso uma solução, não um problema. Em relação a este acervo que compõe a democracia representativa, espelhada na Constituição, que bom que, além das forças de esquerda, nós temos contado com outros segmentos mais ao centro da política. Então, eu vejo que a Frente Ampla é uma articulação que se dá em torno do tema da proteção da democracia representativa, e é muito positivo que isso ocorra. E se em outros temas for possível transcender, ultrapassar as fronteiras da esquerda, nós vamos ampliar as chances de termos vitórias, como vimos recentemente em relação ao Fundeb, em que o Bolsonaro inicialmente não queria a renovação do fundo de financiamento, de apoio à educação básica, e foi derrotado, objetivamente derrotado, exatamente por uma frente ampla que ultrapassou o campo da esquerda. Então, assim que eu considero. Há quem queira, com isto, tentar embaraçar indevidamente estas articulações com frentes eleitorais, que não estão nem no tempo, nem na época, e é claro que haverá outro momento, que aí sim você reconfigure os seus parceiros de caminhada eleitoral. O Bolsonaro, por incrível que possa parecer, tem apenas 1 ano e 7 meses, 1 ano e 7 meses, quase 8 meses de governo. Eu digo, por incrível que possa parecer, que ele já produziu tanto desastre em tão pouco tempo, que a gente fica com a impressão que ele já governa há mais tempo. Então, é um governo que ainda está no começo, não tem nada a mostrar até aqui, mas ainda no começo. Então, o debate eleitoral está muito longe, e por isso eu sou absolutamente contra que se misture a Frente Ampla Democrática com a ideia de frentes eleitorais. Ontem eu conversei com a sua colega de partido, a Jandira Fegali, e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela ontem. Até onde vai isso, né? Porque, assim, eu entendo quase como um cessar-fogo, né? Vamos baixar as armas agora nessas disputas, essas pequenas tensões que existem entre diferentes programas, vamos baixar um pouco as armas, mas até onde a gente pode incluir essas pessoas, né? Que grupos que podem compor isso, até onde vai? Porque, na minha interpretação, isso pode alienar também certos grupos de esquerda que não estão dispostos a fazer concessões também, né? Eu acho que a fronteira é dada pela natureza da contradição. Ou seja, isso é ad hoc, é tópico, não é a priorístico. Porque senão você adota ou uma postura de diluição de identidade, como você acaba de mencionar, que não é bom, não é positivo, ou você adota uma postura muito sectária. Então, você tem que arbitrar, balancear as alianças de acordo com o desafio da hora presente, a contradição em questão. Cito 2 exemplos. Renda dos R$600. Nós conseguimos que praticamente 80%, 90% do espectro político se unisse em torno de uma bandeira da esquerda sustentada historicamente pelo ex-senador Eduardo Suplicy. No Fundeb, a aliança já foi um pouco menor. Em relação agora à defesa de uma reforma tributária justa, progressiva, que faça uma taxação alinhada com as experiências internacionais em relação aos super ricos, aos bilionários, a aliança já é menor ainda. Então, em relação a cada tema, você vai demarcando o seu campo. O que é importante é você manter a sua coerência. Você mantendo o seu programa, a sua coerência, você faz as modulações de acordo com a exigência do momento, porque esta é a atitude mais consequente, é a atitude mais leal com a população. Nós não podemos apenas fazer disputa de slogan, de fraseologia. Nós temos que ter eficácia. E para ter eficácia, você precisa reunir forças ao seu redor. E por isso eu tenho esse espírito frentista, aliancista. Você mencionou, né, tão pouco tempo e tantos escândalos, tantas histórias que vão se acumulando, né? É um governo do caos. Então, assim, é uma estratégia, na verdade, eu acho que até de governo mesmo, de sempre soterrando um escândalo com o outro. Isso não desarma a reação também? Isso não torna mais difícil a contenção do estrago?
Não há dúvida que é uma espécie de golpismo permanente, que se utiliza muito fortemente dessa tática execrável das fake news, uma por dia, 2 por dia, 10 por dia, exatamente visando turvar a agenda que você não consiga, de fato, opor a resistência e, além disso, propor outros caminhos. Na verdade, eles querem escravizar o Brasil à agenda falsa de factóides, de fake news que eles propõem todos os dias. E, por isso, nós temos que nos dedicar permanentemente a 2 frentes. Uma, a da resistência, ou seja, denúncia, combate, ações judiciais no Ministério Público, resistência parlamentar, uma entrevista como essa para falar a verdade. Então, isso é resistência. Ao mesmo tempo, você tem que manter um espírito de agregação de energia cívica em torno de um programa alternativo. Nós estamos agora articulando objetivamente um pacto em torno de uma reforma tributária justa, solidária, sustentável. Hoje eu apresento na Folha de São Paulo um artigo em que defendo o Pacto Nacional de Empregos, tentando trazer o debate econômico para o rumo correto, para o eixo correto do desenvolvimento com justiça social. Então, nós temos feito isso e creio que temos que continuar a fazer. A luta de resistência ao fascismo do século XXI e à indústria de fake news, que é a sua principal conjunto de ardis, de artifícios, e, ao mesmo tempo, fazer o debate propositivo. Inicialmente, a impressão que muitos de nós tivemos foi que a pandemia revelaria uma saída talvez mais solidária entre as pessoas, né? Um modo alternativo de fazer política, talvez algum tipo de solução para certos problemas estruturais que a gente via em vários países diferentes. E, pelo contrário, a gente tem visto em muitos países o reforço de certa retórica divisiva, e é o que se passa no Brasil, até onde eu percebo, porque, por um lado, você vê como nas pesquisas o Bolsonaro tem crescido em popularidade, né, um pouquinho, mas tem ainda consolidado uma certa imagem de que ele tem se apropriado, na verdade, né, se apropriou dessa renda emergencial como se fosse uma medida do governo, então ele tem sequestrado certas conquistas que são da oposição ou de grupos de oposição e tem saído como se fosse o salvador da pátria ou, ao mesmo tempo, como se essas mortes causadas na pandemia não fossem nenhuma responsabilidade do governo federal. A gente pode pensar em alguma saída para isso, né? Um modo de lidar com isso, de reconquistar esse espaço narrativo mesmo? Eu acho que todos esses temas de alta relevância que você levanta ainda estão em aberto. Em primeiro lugar, não concordo com alguns analistas políticos que, a meu ver, de modo muito apressado, acham que o Bolsonaro vai sair mais forte. Eu acho que há um fator contingencial, conjuntural, em que nós tivemos a implementação, em face da nossa luta no Congresso Nacional, do auxílio emergencial de R$600. E isto é datado, isto é transitório, isto não é perene. Tenho impressão, portanto, que esta elevação ligeira nos percentuais de aprovação é efêmera, é muito tênue, é muito frágil. Acho que é cedo, portanto, para prognosticar um saldo positivo, considerando que o conjunto da obra é muito ruim. O conjunto da obra é representado, por exemplo, pelos recordes negativos no enfrentamento da pandemia, que eles movem fake news, mas, concretamente, não há um único governador do país, e vejam, fora inclusive do meu campo, que tenha chamado o coronavírus de gripezinha. Quem chamou foi Bolsonaro. Não há um único governador que tenha dito que não é coveiro. Não há um único governador que tenha feito piada com as famílias. Quem fez isso foi o presidente da República. Então, eu não imagino que, em termos do julgamento da história, e creio, mesmo do julgamento perante o juiz dos juízes, um dia no reino dos céus, Bolsonaro vai poder dizer que a culpa foi dos governadores. Agora mesmo o presidente em exercício, vice-presidente, próximo presidente do Supremo, o ministro Fux, acabou de sublinhar que é falsa
a versão segundo a qual o Supremo impediu o Bolsonaro de atuar. Ele não atuou porque ele não quis, porque ele é irresponsável, porque ele é insensível, porque ele não respeita as famílias das pessoas doentes e a luta dos profissionais de saúde do Brasil. Esta é a verdade. Então, eu creio que isto vai ficando cada vez mais cristalino. Essa ideia de toldar as águas permanentemente com essas milícias não é algo sustentável, algo que, a meu ver, vai obter um êxito mais adiante. Temos esse debate que você apresenta, de fundo mais estratégico em relação ao rumo das civilizações. Infelizmente, Henrique, quando nós olhamos a história dos povos, a história da humanidade, nós encontramos momentos de crise em que a saída civilizacional, no sentido humanista, foi mais visível. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, grandes instituições que vigoram até hoje surgiram nesse período. Constituições, inclusive, constituições duradouras, como da Alemanha, da Itália, as cortes constitucionais, a ONU, o sistema das Nações Unidas, tudo pós-Segunda Guerra. Em outro momento, alguns anos antes, pós-Primeira Guerra, portanto, uma outra crise, já não houve uma alternativa positiva se impondo. Pelo contrário, nós tivemos a sequência de extremismos que resultaram, inclusive, na bárbara ascensão do nazifascismo. Então, de fato, como você aponta, uma bifurcação em que ainda é precoce para saber o que acontecerá. Eu estou entre aqueles que se alinham na ideia de que a bandeira do desenvolvimento deve continuar a ser empunhada, mas não ignorando algo essencial, que é o fato dele ser sustentável e justo socialmente, para poder ser verdadeiro desenvolvimento. Então, este debate, creio que é muito importante, porque senão, em nome do crescimento ilimitado da economia, em nome da concentração de riqueza, vão destruir o planeta e destruir as pessoas junto. Uma vez que nós sabemos que as catástrofes ambientais estão na base de muitas ameaças, inclusive estas trágicas viroses, a exemplo do coronavírus. Não, perfeito. Eu acho assim que, de fato, o que a gente vê é uma disputa civilizacional, na verdade, né? Só para concluir essa nossa conversa aqui, Flávio, o seu nome é muito cogitado agora como um eventual candidato na próxima eleição presidencial. É uma preocupação sua? Você tem aqui pensado nisso, nessa possibilidade, e a gente vai ter o primeiro presidente do PCdoB. Então, assim, a gente pode esperar, porque há um grande entusiasmo em torno do seu nome, né? Eu vejo muita gente mesmo do centro, uma esquerda moderada, que se entusiasma com a possibilidade de ter você na presidência. É claro que eu encaro como uma honra, uma alegria e uma responsabilidade, porém não como um plano. Primeiro que eu sou muito racional em tudo que eu faço, embora isto não negue a minha subjetividade de emoções, mas no que se refere à minha atuação política, profissional, eu sempre sou muito pé no chão, cabeça no sonho, pé na realidade. Então eu não considero que isso seja um planejamento individual. Então não é uma expectativa que eu organize a minha vida a partir dela, de modo algum. Realmente eu tenho... E não é aquele lugar comum que, infelizmente, um certo padrão político tornou até desgastado. Realmente, porque eu encaro tudo assim. Eu cheguei ao governo do Maranhão num processo coletivo, de um amplo movimento social, que inclusive transcendia a esquerda, ultrapassava a esquerda, e que se transformou em coligações eleitorais, partidárias, e que permitiram 2 vezes que eu vencesse a eleição em primeiro turno no Maranhão. Então, eu penso mais nisso, quer dizer, eu penso mais nesse tema do que propriamente em candidatura, porque se não houver, na minha avaliação, um clima melhor de entendimento no nosso campo político, uma certa reorganização da forma como nós atuamos e, sobretudo, reconexão com o sentimento médio da sociedade,
aí qualquer candidato ou candidata do campo da esquerda vai ter muita dificuldade. Então, eu me dedico ao principal e realmente considero que qualquer projeto de candidatura nesse momento é precoce e é acessório, porque o principal é você conseguir cumprir essas tarefas, resistir ao extremismo de direita, apresentar um projeto de país, melhorar o ambiente de união, de diálogo, para aí sim, em 2022, a gente tratar da última etapa, que é a definição de quem será o porta-voz desse processo. Perfeito. Muito obrigado por seu tempo, Flávio. Agradeço, de fato, a conversa aqui. Eu acho que pode também nos dar uma luz. Eu acho que a gente vê muita notícia ruim, muito escândalo, muita crise sucessiva, e ter uma visão de saída mesmo, né, propositiva, ajuda bastante. Muito obrigado. Eu te agradeço, quero te cumprimentar. Eu acompanho o teu trabalho na internet. Desejo que todas as pessoas que interagem contigo encarem esse diálogo, essa conversa nossa aqui, exatamente assim, com uma busca de celebração de esperanças, uma esperança engajada, uma esperança que procura construir padrões em que a sociedade se reorganize em bases melhores, bases solidárias, fraternas, em que as pessoas tenham as suas liberdades respeitadas e que, sobretudo, haja um compromisso principal com o combate às desigualdades sociais, que são, de longe, o principal problema brasileiro, porque acabam condicionando outros tantos problemas. Obrigado e parabéns. Avante. Muito obrigado. Tchau, gente.